Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, peço aos irmãos que curtam esse vídeo, que se inscrevam no canal e que também ativem o sininho para as notificações. A Bíblia nos diz assim no livro de Êxodo, capítulo de número 17, no verso de número 10. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro, e acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela, e Arão e Hur sustentaram as mãos, um de um lado e o outro de outro lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. E assim Josué desfez Amaleque e o seu povo a fio de espada. Um dos grandes segredos do povo de Israel quando começaram a conquistar a terra prometida, e até mesmo antes da conquista da terra de Canaã, foram as intervenções do Senhor, as intervenções divinas em cada batalha. Ao longo da história existem várias situações, vários casos de povos, de nações que se levantaram e conquistaram terras e expandiram seus limites assim, fazendo verdadeiros impérios. O Império Romano foi assim, o Império Persa foi, o Império Babilônico e tantos outros, através das suas conquistas, se tornaram grandes nações. Mas quando Israel, esse povo, ele sai do Egito, ele fica 40 anos no deserto, e ele chega na terra de Canaã, e ali ele começa a conquistar a terra de Canaã, aquilo é o cumprimento de algo que o Senhor tinha prometido a Abraão. E o que fez toda a diferença ali naquele período de conquistas, e até antes, como no texto que nós lemos agora, quando o povo ainda estava no deserto, foram as intervenções divinas. Foi aquilo que o Senhor ele fez pontualmente para poder ali ajudar o seu povo, para fazer com que o seu povo prevalecesse em situações onde até mesmo seria quase que impossível vencer as batalhas. E essas intervenções, elas se deram através da oração. E é sobre esse recurso que eu gostaria de falar aqui nesse áudio, nesse vídeo, e principalmente sobre a oração intercessora, ou mais especificamente sobre o clamor. E os irmãos podem falar, mas há alguma diferença? Sim, há uma diferença. O clamor ele é uma oração que é algo imediato. Você ora agora e você precisa que Deus ele te responda nesse mesmo momento, nesse exato momento, na mesma hora. Não dá para ser depois, né? Eu vou dar um exemplo de clamor. Quando a pessoa ela se encontra numa situação de aperto, né? Você está dentro de uma condução de um ônibus, né? Que no Rio isso é muito comum, né? Eu vou falar aqui do Rio porque eu sou como carioca, eu posso falar do que acontece aqui. E você está dentro de uma condução e aí de repente o ônibus ele é assaltado, né? Acontece um assalto. E você clama na hora ali, fala, Senhor, me livra, passa do sangue de Jesus, me guarda, me torna invisível ao olhar do adversário, ao inimigo, para que nada de mal me aconteça. Você está pedindo que o Senhor opere uma bênção de livramento naquela hora. Você não pode esperar para depois. A resposta do teu clamor não pode ser depois, tem que ser agora, né? Tem que ser naquela hora. E o clamor ele tem essa característica, ele é uma intercessão para aquele momento. Ele é um pedido a Deus para que Deus opere naquele exato momento. E o texto que nós lemos, Josué, ele vai à peleja contra Amaleque, contra os amalequitas. Moisés ele ordena, ele orienta Josué, Josué vai. E Moisés ele sobe até o alto do monte de um cume, junto com Arão e com Hur. E quando eles estavam ali, a palavra fala que quando a mão de Moisés ela estava ali levantada, Israel prevalecia. Lá no campo de batalha, Josué pelejando contra os amalequitas, ele começava a vencer a batalha. Quando as mãos de Moisés, quando ela abaixava, Amaleque prevalecia. Os inimigos eles começavam a vencer a batalha. Olha que coisa interessante. Como que a Bíblia ela relata algo que acontece, como que a oração ela influencia no mundo espiritual. E aí a gente pode pegar aqui, não só para a questão do clamor, que é uma coisa imediata, mas também na questão da oração, que é a oração que é aquela que, vamos dizer assim, é a nossa conta poupança do mundo espiritual. A gente vai orando e vai sendo guardada ali as nossas orações. Desde o primeiro dia, o Senhor escuta as nossas orações, né? Mas ali está na poupança, está ali na conta poupança. No momento correto, Ele vai vir e vai operar o milagre. Mas se pararmos de orar, há uma regressão do lado de lá, na vida daquele que está distante de Deus, na vida daquele que
que está em pecado, né? Então há uma regressão. A oração ela faz com que o agir de Deus ele prevaleça sobre a ação do inimigo. E a ausência da oração faz com que o inimigo prevaleça numa batalha. E aqui a gente está falando de batalha, e batalha espiritual. Isso a gente pode trazer para dentro do campo de batalha espiritual, que é o que se vive na restauração de casamento. Enquanto Moisés estava com a mão levantada, Josué lá no campo de batalha vencia a guerra. Quando Moisés ele abaixava as mãos, os amalequitas eles começavam a vencer a batalha. E aí o que foi feito? Arão de um lado e Ur de outro puseram uma pedra para poder escorar as mãos de Moisés e seguraram a mão de Moisés. Isso até o entardecer. E Josué ele dizimou os amalequitas, ele venceu os amalequitas. Como que a oração ela influencia, ela muda o resultado da batalha espiritual. Como que o clamor, que é uma oração imediata também, ele é um segredo. E aí eu vou deixar uma dica aqui. Os irmãos que já viram esse filme, né? É um filme chamado Quarto de Guerra. É bem famoso, bem conhecido para quem busca a restauração, ele fala disso. Uma mulher ela começa a buscar a restauração do seu casamento. O marido dela estava em outro estado, a trabalho, e ele começa a se envolver com uma mulher, uma colega de trabalho. E eles estavam lá num restaurante, né? E essa mulher que buscava a restauração, nessa cena, ela entra em oração naquele exato momento. E naquele exato momento que ela começa a orar, e o marido dela já estava ali no restaurante, ele se envolvendo com aquela mulher, para que aquilo fosse adiante, e ele começa a passar mal. E fica impossibilitado de qualquer outra coisa, e acaba que não acontece nada. E isso foi devido à oração da esposa dele, que naquele mesmo momento estava orando. Isso é um exemplo de clamor. Quem viu esse filme e lembra dessa cena, né, vai se recordar aí. Nos comentários, os irmãos podem até deixar o comentário sobre isso. É um claro exemplo de clamor. E isso a gente vê também em alguns testemunhos, são diversos testemunhos onde os irmãos vivenciaram isso. E até relatos de louvor, os irmãos que estão buscando a restauração aqui, com certeza tem. Eu mesmo tenho o meu, onde ia acontecer uma situação de bagaceira e foi desfeita porque naquele mesmo momento eu orei. Assim como Josué estava lá no campo de batalha e Moisés naquele mesmo momento orando, Josué prevalecia contra os inimigos. É como a gente falou, né? Anteriormente, nos vídeos anteriores, a oração ela é uma arma poderosíssima. Ela é a principal arma da batalha espiritual. Poderosíssima. Então, da mesma forma também que, e aí saindo um pouco do clamor, que é essa oração imediata, que precisa de uma resposta no mesmo momento, e indo para a oração, né? A oração que é a conta poupança, né? Vamos retornar. Há um enfraquecimento de toda a estrutura do adversário quando a gente está orando. Ele vai se enfraquecendo, ele vai perdendo terreno, né? Assim como numa batalha. O que é uma batalha? Uma guerra, né? Quem já jogou aquele jogo de tabuleiro War lembra, né? Você vai perdendo terreno ou ganhando terreno. E a guerra é assim mesmo. Quando o irmão e a irmã passam a orar, entram em batalha pelo cônjuge, pela família, o adversário ele vai perdendo terreno, ele vai recuando. A área de atuação dele vai reduzindo. Ele podia atuar até certo ponto na vida da pessoa, ele não pode mais, ele vai perdendo terreno. Mas também quando o irmão e a irmã, quando nós paramos de orar, o adversário ganha terreno de novo. Então é justamente assim que funciona o mundo espiritual. E essa batalha contra os amalequitas, ela mostra isso. Tem momento que nós cansamos? Tem. Moisés também cansou. A palavra fala no verso 12 que as mãos de Moisés eram pesadas, que ele cansou. Tem um momento que a gente cansa. A gente entra meio que no modo piloto automático, né? E a gente cansa. Mas qual foi o grande segredo ali? Primeiro que ele não estava só. Por isso que é importante também, às vezes, a gente ter um parceiro de oração, pedir à igreja que esteja orando, né? Ter uma retaguarda espiritual de pessoas que estão orando por nós também, né? Intercessores. Ele não estava só. Ele tinha ali Arão e Ur que o ajudaram a sustentar as mãos dele de um lado e do outro. Mas o grande segredo, eles tomaram uma pedra e puseram debaixo dele. E toda vez que a gente tem pedra no Antigo Testamento, a gente está falando de Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram. A pedra de esquina. A pedra que é o alicerce da igreja. Então Jesus é a pedra. Quando nós cansamos e nos apoiamos nele, falamos assim, olha, eu não consigo mais. Daqui não dá mais para mim. Me ajuda, Senhor. O Senhor ele vem e nos sustenta. Para que continuemos a orar, a interceder, a clamar para que a vitória seja alcançada. No final a palavra fala que Josué desfez Amaleque e o seu povo a fio de espada. Eles venceram aquele exército inimigo e o nome do Senhor foi glorificado através da oração,
através da busca, do clamor, a vitória foi concedida. Que assim também o Senhor nos abençoe. Fiquem os irmãos com a paz do Senhor Jesus.